Vamos. Então, o prazer ter o Glaston de volta, virtualmente conosco, na UFRJ e no Brasil em geral, Aracaju, e na Universidade de Origem, Juiz de Fora. Valéria, que bom te ver. Prazer. Então, Glaston, the floor is yours, como se diz. Esperamos a segunda aula. Muito obrigada. Ok, obrigado, Stefanella. Bom, eu tenho um par de comentários antes de começar. Em primeiro lugar, muito obrigado, Stefanella, outra vez pelo convite. Além disso, eu assisti parte da gravação da última aula e eu vi que teve algumas partes que, em especial, a animação no final, e ficou um pouco prejudicada. Eu estava conversando há poucos minutos com a professora Stefanella e eu vou ver se eu consigo passar para ela o vídeo completo da animação para que vocês tenham acesso, porque ele é muito mais suave, muito mais pouco, e dá para ver melhor, acompanhar melhor os fenômenos que acontecem. Eu não tinha noção que não ia ficar tão suave assim na gravação. Enfim. Sobre a aula de hoje, eu espero que eu consiga motivar o que eu tenho a dizer. Espero que eu consiga criar uma relação que é o meu objetivo, né, entre os mapas que a gente viu e como estudar sistemas dinâmicos definidos por fluxo, e uma ferramenta para que isso aconteça. E eu acho que vai ser uma aula um pouco mais, apesar de mais curta, com menos figuras e com um pouco mais eu vou falar um pouco mais coisa, dar algumas definições, enfim. Tenham paciência comigo, gente. Eu vou compartilhar a tela. E imagino que vocês estejam vendo minha tela agora, certo? Sim. Ok. Então, como eu disse, a ideia da aula de hoje eu vou apresentar eu vou falar sobre fluxos, né? Que na aula da terça-feira a gente falou sobre sistemas definidos por mapas, e nessa aula de hoje eu vou falar sobre fluxos, que são sistemas que são definidos por equações diferenciais. Aqui a gente vai se restringir às equações diferenciais ordinárias, mas, enfim, equações diferenciais em geral. E a subdivisão é mais ou menos essa, né? Eu vou falar um pouco sobre soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias, um pouco sobre sistemas hamiltonianos, uma classe especial de sistemas definidos por uma função e que tem base na física, e apresentar a ferramenta que são as seções de Poincaré. Então, como eu disse, só voltando um pouquinho na aula passada, né, que retomar um pouco, e eu deixei alguma coisa também em aberto da aula passada. Os sistemas podem ser definidos por mapas ou por fluxos. Aqui, na aula de hoje, a gente vai se centrar nessa parte de fluxos. Eu deixei um desafio na terça-feira, né? E daí, só para deixar registrado, eu vou ir um pouco mais, né, no que na minha dica. Na verdade, eu vou apresentar o que é uma estratégia, né, que pode ser feita, porque eu fiquei muito aqui no blá 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 e eu queria apresentar para vocês, de fato, a equação, né? O que é a definição de uma órbita periódica, no caso de um mapa? É que depois de n iterações, fn de x é igual a x. Ou seja, se você define essa equação fn de x menos x, ela é igual a zero. Resolver uma equação igual a zero é uma das primeiras tópicos, é um dos primeiros tópicos que a gente vê numa disciplina de cálculo numérico, por exemplo. Existem muitas ferramentas para isso, certo?
Então, aqui, por exemplo, vocês podem usar algumas ferramentas de encontrar zero, de soluções de equações. Claro que muita gente vê só equações não lineares, mas existem também ferramentas para sistemas de equações não lineares. Aqui, no caso, depende se seu mapa é 1 ou n-dimensional, você vai ter que ver que tipo de Newton ou que tipo de método, melhor dizendo, você vai implementar aqui, mas é basicamente isso, você transformar seu problema em alguma coisa que você sabe resolver e resolver. Caso alguém tenha alguma dúvida, algo que comentar, pode me mandar um e-mail, enfim, a gente pode trocar figurinhas quanto a isso, ok? Mas, né, de novo, a aula de hoje é para focar na parte de fluxos. Então, sistemas dinâmicos podem ser definidos como soluções de equações diferenciais. A gente vê algumas disciplinas, né, de equações diferenciais técnicas para determinar soluções analíticas de equações diferenciais, mas a gente também vê que existe uma classe muito grande de equações diferenciais que a gente não consegue resolver analiticamente. E, bom, existem métodos para burlar essa falta de ferramentas, né? No caso, métodos numéricos são ótimos para a gente ver caras de soluções que a gente não tem ferramentas, ou que, enfim, elas não estão disponíveis. E, mais uma vez, me referindo aqui às equações diferenciais ordinárias, mas sistemas dinâmicos também podem ser definidos como soluções de EDs, equações com delay, equações estocásticas. Tem algum comentário? Acho que não. Bom, vou seguir. Outros tipos de equações diferenciais também. Então, equações diferenciais ordinárias. Vou tentar um deles. De fato, eu escrevi aqui um dos mais, na verdade, eu deveria ter escrito o mais básico, porque é realmente um dos primeiros que a gente vê numa disciplina qualquer de equações diferenciais. Desculpem o typo aqui, né? Geralmente, às vezes eu escrevo muito rápido e troco letras ou letras onde não existem. E, bom, esse método é o método de Euler. Bom, acredito que eu esteja dando uma novidade quando eu digo derivado de uma função é o limite, quando h tende a zero de f de x mais a menos f de x sobre h. E também que eu não esteja falando nenhuma novidade quando eu digo que o Compte trabalha com, limite quando h tende a zero, né? Não tem como a gente fazer um h tender a zero no computador. Ele tem um número finito de possibilidades, você pode ampliar esse número de uma maneira muito grande, tem um conjunto infinito, né? Um número infinito de h's. No entanto, se a gente quer uma aproximação essa derivada, fica satisfeito com a aproximação, podemos tomar valores pequenos h e aproximar a derivada de uma função de x mais ou menos f sobre h para h muito pequeno. Ok? Estou percebendo meu áudio vazando. Posso seguir? Sim, desculpa, estou ligando bom, tinha um problema. Ok, tá bom. Certo. Sem problemas. Sem problema. Pare e faça umas piadinhas também. Bom, como eu disse, computadores são finita. Na maioria dos computadores modernos, na maioria das linguagens de programação mais conhecidas, existem dois tipos de variáveis prontas, né, que são o ponto flutuante de precisão simples e o ponto flutuante de precisão dupla. Com isso a gente já consegue fazer muita coisa, certo? Mas para quem está interessado em mais dígitos, né, porque na precisão dupla a gente consegue ir até 15, 16 dígitos de confiança, né? Para quem está interessado em mais dígitos,
Eu recomendo uma busca no Google pela palavra multi-precision, que existem várias bibliotecas de várias linguagens de programação diferentes que permitem que você determine mais dígitos, né? Esse tópico está além do escopo desse mini curso, mas para quem tiver interesse, existe um caminho muito grande a ser seguido por aqui. Então, voltando às EDOs. Aproximamos F' por essa diferença dividida. É esse o nome que se dá, certo? E vamos usar isso exatamente para ver uma possível cara de uma possível solução de equações diferenciais, ok? Vamos tomar um exemplo. Vamos tomar essa equação diferencial, derivado de uma função b com relação ao tempo é igual a k vezes a própria função. Essa é uma equação bem conhecida, sabemos que a solução analítica dessa EDO é c, uma vezes a exponencial de kt. É uma das primeiras que a gente vê, inclusive, no curso de EDO. Mas, enfim, vamos esquecer disso por um momento, ok? Vamos estudar essa equação numericamente, ok? Até porque é bom a gente ter a solução analítica para depois comparar, ok? Usando essa aproximação, f' de x é igual a essa diferença, substituindo aqui nessa equação, a gente tem essa equação, uma equação de diferenças divididas, ok? H menos B de T sobre H é igual a KB. Manipulando algebricamente um pouco essa equação, a gente tem essa equação aqui embaixo. A gente tem que o B num tempo T mais, ou seja, a gente está, digamos, né, um incremento, é um certo número vezes a função onde a gente está, certo? Isso faz sentido, porque é muito comum no estudo de EDOs a resolução de problemas de valor inicial, que é uma EDO junto com uma condição inicial, certo? Nesse caso, pode ser B de 0 igual a 10, mas poderia ser B de 100 igual a menos 1, coisa, certo? B de um determinado valor é igual a um determinado valor. Então, aqui vem o primeiro exercício. Vamos ver quantos minutos eu vou pular aqui agora rapidinho, mas eu vou explicar. Que é, de novo, usando alguma linguagem de programação, vou deixar vocês isso, estudar EVI, esse problema de valor inicial aqui. Essa equação, solução analítica, mas estudar ela por um momento, ok? Com esse valor inicial, B0 igual a 10, e pega de K igual a 2. Porque sim, é um exemplo. E depois vamos comparar esses numéricos com a solução analítica. Onde, para quais valores, até quando. Vocês quiserem, vocês podem solução nesse intervalo. Comecei em 0 e vou até 1, certo? O valor de H é 0,01. Como assim? Eu estou de B de T mais H é igual a K mais 1 vezes B de T. A gente sabe B de 0. A gente sabe que H é igual a 0,01, então, tomamos o valor K igual a 2. Então, isso daqui fica 1 vezes 0,2 vezes B de 0. Tem o valor de B, 0,01. B em 0,01 vai me determinar B de 2. 0,03, 0, e por aí. Eu vou fazer a mesma coisa que na última aula e vou dar 7 minutos, ok? Então, 1h25 do Brasil, eu avanço. A vocês que estão assistindo na gravação, vocês podem parar agora e resolver o exercício tendo 7 minutos. E aí, de novo, gente, estou aqui para dúvidas, perguntas, questionamentos, qualquer coisa.
Caso vocês queiram que eu volte a algum slide também, eu volto. E aí, gente? Novidades? Alguém quer fazer algum comentário?
Alguém quer compartilhar a tela? Alguém quer fazer pergunta? Vocês têm 1 minuto ainda. Alguém conseguiu fazer? Tá todo mundo tímido? Se tem alguém falando, eu não estou escutando, desculpa. Fala aqui, fala aqui. Sim, tem microfone. Tá me ouvindo agora? Márcio? Não, fiz para Estou te ouvindo, estou te ouvindo. a valor de KI. Está igual a -1, 0, 1, 2. A legenda ali. Certo? E vamos lá, o que são essas funções? O que elas parecem? Parecem exponenciais, talvez. Diria que sim, não? Aham. Sim, sim, sim. Você fez no Python mesmo? Isso, no Python. Beleza. Então, deixa eu te perguntar uma outra pergunta agora, uma ação. Você chegou a comparar com as soluções analíticas? Não escutei, desculpa. Não comparei não, não comparei não. Beleza, beleza. Então você vai ter uma novidade no próximo slide. Mas show de bola, tá certo. Era mais ou menos isso que eu queria mesmo. Era vocês verem que, bom, você fez inclusive mais, né? Você colocou diferentes tipos de K e de fato, né? Você pode ver que a exponencial, ela tem o pivô, ela tem aquele comportamento que a gente espera, o K negativo tem um comportamento que a gente espera, tendendo a 0, certo? Então, show de bola, Vitor, show de bola. Mais alguém, mais alguém? Corado, quer compartilhar? Pode compartilhar. Esperar aqui outro compartilhamento. Espere. Eu voltei a compartilhar a tela e só depois eu perguntei, né? Espera, pode? Sim, pode, está permitido. Certo, certo. Conrado, se você está falando, eu não estou te escutando, perdão. Fala aqui. Estão escutando? Agora sim. É você. O primeiro eu coloquei fazendo com numérico e o de baixo seria o analítico. Certo, certo. Mas tá bom. Você usou os valores de K igual a 2, certo? Isso, 2. Agora eu estou vendo lá em cima, certo. Gostei dos gráficos, mas eu ainda acho que você vai ter uma surpresa também no próximo slide e eu gostaria de... Eu gostei, ficou legal. Mas gráficos, da forma como você está apresentando eles, é difícil comparar essas duas soluções nos termos que eu vou falar no próximo slide, ok? Os dois. Aguarde os dois sobrepostos, exatamente. Certo? Vou fazer, mas beleza, tá certinho, é isso mesmo. Mais alguém? Tem outros lá? Manda bala. Vamos esperar que eu vou aqui. Eu espero outro. Quem vai compartilhar? Gabi ou José? José? Pronto, pode compartilhar. José, pode compartilhar. Sim. É isso aí, é exatamente isso que eu estou falando. É a comparação, a sobreposição das duas. Que foi exatamente a figura que eu fiz. Quem está compartilhando, certo? Oi, escutando? Eu escutando vocês. Se vocês estão falando, eu não... Não está falando, não. Espera, talvez consiga. Consegue? Está me ouvindo?
Agora sim, agora eu estou escutando. Agora sim. Professora, pode só desligar o microfone para não dar interferência? O som. Isso. Eu também estava pensando em fazer o erro, né? A diferença entre analítica menos o que eu fiz agora. Uhum. O microfone, não pode ter mais que o microfone na mesma sala. Fala. É complicado. Eu estava pensando também em fazer o erro, né? A analítica menos o valor da função que eu achei, fazendo o método para ver como é que ele se comporta. Porque mesmo nessa imagem ainda é muito difícil ver. Sim, sim, sim. Em primeiro lugar, sim, é um ótimo exercício. 2, é uma coisa que muita gente faz, de fato, para ver o comportamento do erro e tal. Bom, 3 eu não fiz, mas eu estou satisfeito com essa figura, porque eu vou fazer uma provocação para vocês nos próximos slides, que é exatamente essa separação entre esses dois gráficos, que pode ser visto a olho nu, ou seja, da ordem de, sei lá, 10 a menos 1, 10 a menos 2, e eu vou fazer algumas provocações a partir de agora, mas era exatamente essa figura que eu tenho feita, então, parabéns. Claro, parabéns a todo mundo que fez também, tá, gente? Não tô... É isso aí, mas era essa figura que eu tinha em mente. Então, seguimos, gente, ou mais alguém tem alguma... Gostaria de compartilhar a tela? Tem mais alguma consideração, pergunta? Tem perguntas? Não. Vou seguir, ok? Então, como eu disse, a ideia é exatamente essa, a figura que eu preparei, né, para vocês, é exatamente a que o José mostrou. Gostei da participação de todo mundo, gente, valeu. Como eu disse para o José, é uma boa também fazer a diferença entre essas duas, ok? Para ver justamente como que se comporta, mas a minha provocação já é válida por aqui, porque eu estou num intervalo de um monte de tempo, imagina, eu fiz 100 iterações aqui, e essa ação já está de uma maneira que eu consigo ver, mas é isso, 10 a menos 1, 10 a menos 2 aqui de diferença, algo por aí, assim. Será que é tão ruim assim? Será que usar métodos numéricos para resolver EDOs é tão ruim assim? Bom, e é isso, né? Já existe um erro nesse um tempo relativamente pequeno, ok? Então, o que fazer? Deixa eu só voltar aqui rapidinho e dizer que isso é característico do método lícito. Dadas certas condições, a gente espera que ele aproxime soluções por debaixo, que ele erre para menos. Existe um outro método chamado Euler implícito, quem tiver interesse pode pesquisar, inclusive comparar as duas, colocar a solução analítica, Euler implícito e Euler explícito, e o Euler implícito erra por mais, ok? Ele erra por cima. Ficariam uns pontinhos aqui para cima, ok? Não é o foco aqui, eu só queria apresentar um primeiro método numérico para resolver EDOs, ok? Então é isso, o que fazer? Serão métodos numéricos ruins para o estudo de soluções de equações diferenciais, em geral? De forma alguma. O método de Euler explícito, ele é um primeiro exemplo de método numérico, ele é um ótimo exemplo didático, porque, imagina, eu dei 7 minutos para vocês e algumas pessoas já conseguiram fazer, ok? Claro que existe toda uma teoria por trás que eu não estou apresentando aqui. Quem quiser, quem tiver interesse, pode pesquisar, ok? Mas a implementação computacional é relativamente simples, certo? Então, ele didaticamente é uma ótima ferramenta. Só que, para efeitos práticos, não é muito bom, ok? Mas existe um sem número de métodos numéricos, e vou até mais, né, de famílias de métodos
numéricos, porque uns dependem de parâmetros, então você tem todo um conjunto gigantesco de métodos numéricos, certo? Para resolver EDOs e que são muito melhores, né? Que apresentam resultados muito melhores, ok? Eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Note que o que a gente fez foi basicamente um mapa. Vou voltar alguns slides. B de T mais H é igual a HK mais 1 vezes B de T. Ou seja, B de N mais 1, e Bn mais 1 é igual a HK mais 1 Bn. Basicamente, o que a gente definiu aqui foi um mapa. Ok? Vamos definir outros mapas ainda, mas, enfim, só com uma primeira relação, certo? Entre esses dois reinos, tá? Mas eu vou avançar. Essa parte aqui de sistemas hamiltonianos, eu poderia fazer o curso sem ela, ok? Mas eu decidi porque a teoria de sistemas hamiltonianos é muito grande. Imagina, você tem cursos inteiros dentro da física que estudam sistemas newtonianos, lagrangianos e hamiltonianos, a relação entre eles e etc, 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 ok? Mas o que eu quero, a minha atenção vai ser focada numa parte muito... Quem tiver interesse, recomendo estudar, é um tópico fascinante, mas vocês podem seguir, ok? Eu vou falar só o que foi importante aqui para a gente estudar o nosso sistema que a gente vai ver, ok? O caso é que sistemas hamiltonianos são definidos através de derivadas parciais de uma determinada função e eles vêm de motivação física, ok? Por exemplo, esse sistema que eu vou apresentar, que é o Enon-Hylos, ele vem de... a motivação dele é um... E aí, Stefanella, se eu estiver falando alguma coisa que não é correta, você, por favor, pode me interromper, pode me corrigir. Mas até onde eu entendi. E quem souber mais de física também, Valéria, enfim, eu aceito correções aqui. Que é um movimento de uma partícula com um potencial galáctico, dadas certas condições, ok? Aí aqui, de novo, eu vou me restringir ao fato de que eu vou deixar a motivação física de lado por um momento, porque não é o foco desse curso. O foco desse curso é apresentar as ferramentas numéricas. E, bom, quem tiver interesse pode procurar também. Tá? O caso é que existe uma função que depende de certas variáveis, que a gente chama de posições e momentos, entre aspas, velocidades. Momentos podem ser entendidos como velocidades, entre aspas. E a evolução desse sistema, a x ponto, y ponto e px ponto e py ponto, podem ser entendidas, derivadas, né? Podem ser calculadas através das derivadas parciais dessa função h com relação às variáveis correspondentes, né? X derivado com relação a px, y derivado com relação a py. E só prestem atenção que tem um sinal de menos aqui, certo? Isso é geral. Sempre que você tem um conjunto específico de variáveis. E aí, de novo, estou pulando muita teoria aqui, ok? Sempre que a gente tem um conjunto específico de variáveis, a gente consegue escrever esse sistema dessa maneira. E aí, no específico de então, x ponto é igual a px, y ponto é igual a px ponto é igual a menos Glaston? Lá? Podemos um Glaston. Lá?
Não sei o que aconteceu. Caiu, pode um momento, o último minuto a gente perdeu. Ah, sim, certo. Eu posso seguir, então. Volto, então, um Sim, pouco. por favor. Tá. Ok, sem problema, sem problema. Então, o que eu estava falando é que nesse sistema, o que a gente tem é que essa função determina o sistema, né? As derivadas parciais dessa função determinam a evolução desse sistema. Em particular, para esse sistema, são essas as equações que a gente tem que resolver. E aí, aqui, como é que a gente resolve um sistema de equações diferenciais ordinárias? Da mesma forma que a gente resolve um de uma variável. A gente tem que concretizar, né, transformar essas derivadas em diferenças divididas, fazer uma certa manipulação aqui e conseguir determinar os próximos pontos, ok? Mas a ideia toda já foi apresentada no caso de uma variável, ok? Aqui a gente só tem mais variáveis, mas a ideia é a mesma, ok? Só uma observação importante não estudar esse sistema específico, que é que se o sistema for autônomo, ou seja, não depender explicitamente do tempo, todas essas variáveis dependem do tempo, né? Mas a própria função não depende do tempo. Isso faz com que o sistema fique mais simples. Particular porque a função h, o valor de h é constante. De fato, se a gente calcula a derivada de h com relação ao tempo, fazendo uma manipulação aqui, né, que são as posições e os momentos. Tem que... Isso é parcial de h com relação a q. Que é parcial de h com relação a que ponto é dh ponto dq e, bom, enfim, isso tem sinal invertido, isso é zero. Ou seja, a h, o valor de h é constante. E aí, a sequência dinâmica desse tipo de variedade de dimensão, traduzindo, tem perguntas? Tem perguntas? Não, somente um comentário. São constantes ao longo de cada trajetória. Você escolheu uma órbita, você escolheu um conjunto de condições iniciais e o H, às vezes eu vou chamar de energia, porque existe uma relação entre a função hamiltoniana e o valor dela e a energia, ao longo dessa trajetória. Para uma outra trajetória, ela tem outro valor constante ao longo dessa trajetória. Okay. Obrigado. Do jeito que eu falei, pode ter ficado um pouco confuso, né? Mas o que eu quero dizer com essa frase daqui de cima, né? Eu quero dizer, usando a fórmula da função hamiltoniana, essa aqui, por exemplo, podemos calcular, a partir de 3 variáveis, podemos calcular a quarta, ok? E isso nos traz benefícios na hora de validar o nosso método, na hora, inclusive de calcular essas seções que eu vou falar mais para frente. Mas, enfim, tem algumas vantagens se o sistema for autônomo. E aí, o que eu estou dizendo, né? No caso desse sistema, por exemplo, podemos calcular uma vez com relação a mais o valor de H. Na prática, o que a gente faz é, eu vou determinar o valor de energia. Eu quero estar na energia 1, porque sim, ok? Lembra que lá atrás, nos mapas, eu determinava o valor de K. Eu quero saber o que acontece no valor de K igual a 0.1, 0.734, ok? Aqui eu vou determinar o valor de H. Vou calcular uma das variáveis em relação a 3 outras, integro o sistema numericamente e comprovo que o VA se mantém constante. Vai existir uma variação, mas eu vou determinar que tipo de variação vai ser estável para mim. E aí aqui não tem regra, gente. Por exemplo, e aí é gosto pessoal não, né? Mas é um
um sentimento que eu tenho comigo. Eu gosto de integrar sistemas até quando um valor de H se mantém constante da ordem de 10 a menos 12. Isso é uma regra? Não. Mas eu tenho que saber até quando eu estou errando. Ok? E isso, para mim, é uma medida do meu erro. Não é a única, mas é uma medida do meu erro. Ok? Então, é uma maneira de validar o nosso método numérico. Uma maneira de ver se o método numérico é bom o suficiente. E além disso, né, só essa outra observação aqui, seria possível que a gente não consegue ver 4 dimensões, né? A gente y, px e py. É difícil ver 4 dimensões. Mas sabendo que a gente pode se preocupar só com 3, a gente poderia plotar variáveis e deduzir coisas sobre o sistema, ver órbitas desse sistema. No entanto, a gente vai ver que existe uma forma mais elegante de fazer isso que eu disse agora. Em particular, usando seções de Poincaré. Ok? A ideia básica de uma seção de Poincaré é definir uma ação transversal ao fluxo. Então, o fluxo está evoluindo no meu ambiente, no espaço de fase, e eu defino, por exemplo, um plano que é transversal ao fluxo, e eu vou definir um mapa, aqui outra vez estamos definindo mapas, como sendo o primeiro retorno à seção. Como assim? Imagina que aqui e essa seção S é uma seção que é transversal ao fluxo. O fluxo atravessa essa seção. E o meu mapa de Poincaré vai ser definido da seguinte maneira. P é o mapa de Poincaré, ele vai da seção S à seção, e a cada valor x pertencente associa P de x, que é o primeiro retorno à seção. Isso aqui é o fluxo integrado no meu espaço completo, ele sai da seção, de alguma maneira, em algum momento, ele volta. Isso é uma condição necessária para que você possa definir a sua seção, certo? Quando ele voltar, esse é o meu mapa de Poincaré. E aí, claro, P de x, o fluxo evolui para a seção de x, P3 de x, e por aí vai. Ok? E aí, isso, o mapa integração a tempo t. O problema é saber qual é esse tempo. Em geral, a gente não tem uma fórmula fechada para esse tempo. O que a gente consegue fazer é cálculo, certo? E aqui eu vou partir para o exemplo, certo? Vou dar como exemplo uma seção transversal de definição x igual a 0. Isso é enfim, um plano, certo? Vou começar nela, um x qualquer, um ponto x, p, e vou integrar o fluxo, usando algum método numérico, ok? Se alguém tiver interesse, curiosidade, numéricos que eu costumo trabalhar mais, CUTA, de ordem 7, 8, e o método de Taylor. Vocês podem procurar na internet, existem várias versões desses métodos. Eu uso, aqui nesse caso, eu uso o Taylor por um motivo, não sei porquê. Poderia ter usado o CUTA também, gosto bastante do ruim. Integro esse fluxo até ele chegar na seção x igual a 0 de novo. Como eu sei que esse método chegou na seção x igual a 0? Eu vou guardar para cada passo, para cada integração, para cada passo de integração que eu faço, eu guardo 2 informações, de 2 iterações seguidas. Quando essas 2 iterações tiverem trocados de x, ou seja, positivo e um negativo, ponto que é igual a 0 está isso. Certo? E lá é uma raiz de uma equação.
vocês têm uma ampla variedade de métodos numéricos para o cálculo de raízes de qualquer um deles. Aqui é importante comprovar que o sentido do fluxo é o mesmo, ok? Por exemplo, está sempre indo do lado negativo do x para o lado positivo, ok? Isso é importante ser comprovado também, senão você tem informações duplicadas. E aí eu apresento para vocês um algoritmo, uma ideia, um pseudocódigo de como calcular um mapa de Poincaré em um sistema. Por exemplo, esse sistema aqui, eu disse, né, o de Renon-Hiles, que por acaso a seção que eu defini foi exatamente a seção igual a zero, ok? Então você começa nessa seção, integra numericamente o sistema de EDO, eu devia colocar aqui o sistema de EDO, foi mal o erro aqui. E guardar as informações de duas iterações seguidas, Pn mais 1 e Pn, ok? Em algum momento, o x da iteração Pn mais 1 vezes o x da iteração Pn for menor que zero, ou seja, tiverem sinais trocados, e o sentido for o mesmo, então eu vou implementar um método para calcular os valores dessas variáveis para x igual a zero. Esse loop while and while é exatamente o cálculo do valor dessas variáveis nessa seção, ok? Vou calcular enquanto a precisão não for atingida. E então, numérica eu quero dizer valor de x, enquanto ele for maior do que, e aqui defina a sua precisão, 10 a menos 10, 10 a menos 12, o que vocês quiserem. Ou então, que o número máximo de iterações for, enquanto ele for pequeno. Né? É interessante, sempre que a gente for definir um loop, um critério que a gente sabe que vai ser atingido, para não definir um loop infinito, ok? E esse passo 4 aqui, integre Pn usando o passo h igual a xn sobre f' de xn, é o método de Newton, ok? Da aproximação linear da série de Taylor dessa função calculada em x mais h, que a gente considera isso zero, e h, nesse caso, é menos f de x sobre f', ok? Atingir, calculei qual é cada variável nessa seção, x igual a zero, continua a integração até que o número de pontos na seção seja atingido, ou outro critério seja obedecido, enfim. Vocês podem calcular pontos, newtons, aí é com vocês. Também é feeling, ok? Assim na aula passada, os mapas, por que eu definia 10 mil pontos? Feeling. Aqui, de forma a ficar uma figura entendível, ok? Aqui é a mesma coisa. Gladstone, então quer dizer que se a gente for fazer isso, a gente precisa implementar o método de Newton nesse caso? Não. Isso aqui que eu fiz é porque o método de Newton é um bom método e que converge rápido. Aqui, por exemplo, vocês poderiam, sei lá, implementar a bisseção, que existe garantia da convergência, né? Só que o número de passos é bem maior. Enquanto o Newton, por exemplo, fica entre 3 e 4 passos, normalmente, bisseção demoraria 40. Se você está satisfeito com demorar 40 passos para cada ponto, vai lá. É válido, ok? Aqui eu estou apresentando para vocês como fazer com o Newton, ok? E aí, demonstrar, ou de ilustrar, melhor dizendo, né, a relação entre fluxos e aí, no caso, né, utilização de seções de Poincaré para calcular objetos em um sistema dinâmico em fluxo e a sua relação com mapas, eu para vocês alguns exemplos de algumas seções de Poincaré nesse sistema Renon-Hiles
usando alguns valores de energia, E aí aqui, de novo, não tem nem nada específico com esses valores que eu preparei, só alguns valores que, a princípio, são muito bem comportados e depois vão gerando cada vez mais caos. Reparem que aqui a gente tem 2 dimensões, quando lá atrás a gente tinha 4. E aqui eu quero parar um pouquinho a conta. Por quê? A gente tinha variáveis x, y, px, py, ok? Eu disse que a energia newtoniana se mantém constante, então a gente consegue calcular uma das variáveis com relação às outras, ok? Então eu vou calcular px com relação às outras. Agora eu estou com x, y e p. Mas eu disse que x é igual a 0. São aqui todos os pontos que aqui moram, que vivem, que estão nessa figura, vivem na seção x igual a 0. Me sobra e py. Quem são y e y? Que eu estou apresentando agora para vocês. Então, aqui a gente consegue ver o comento ou comentos sobre em particular, a gente consegue perceber órbitas periódicas e periódicas. Nessa seção em específico, a gente não consegue ver caos, mas a gente vai ver que existe. E eu queria lembrar vocês o seguinte. Em x igual a, ok? Mas fluxo, então, essas órbitas aqui, elas não vivem só nesse plano aqui. Elas saem. Então, vou pegar um exemplo aqui. Essa órbita aqui, órbita periódica, mas ela não é igual na versão de mapas, que é só um ponto e outro ponto, outro ponto. Isso é o que acontece nesse mapa. Ela corta aqui e depois na próxima corta a seção, perdão. Mas, na verdade, se a gente olhar o espaço todo, ela é uma órbita que a gente conhece mesmo. Ela é uma curva, ela é um objeto que tem dimensão 1, que mora nesse espaço. O que a gente está vendo é um corte dessa órbita, ok? E se é uma órbita quase periódica, ao redor dessas órbitas do período 2, por exemplo, essas órbitas quase periódicas vivem, estão cercadas, estão confinadas dentro de toros. Porque pega um toro, corre ele por uma seção. O que você tem é algo que parece um círculo, certo? Então, o que a gente está vendo é esse corte, ok? Bom, enfim, vou parar de falar e só evoluir esses valores de H, ok? E conforme ele evolui, a gente vai podendo perceber que esse sistema ocupa uma área maior e não somente isso, que começa a existir, começa a surgir caos, começam a surgir ilhas dos maiores, que a gente também vê esse fenômeno na aula passada. E na aula passada, para vocês apresentasse isso daqui, simplesmente dizer isso daqui é um mapa de algum sistema aí. E, de fato, eu não estaria mentindo. Isso daqui é um mapa, certo? Só que ele vem de um fluxo. A gente determina esse mapa através disso, certo? E não só, ele é muito mais, ok? Mas a gente consegue extrair através dessa figura. Muito menos poluída
digamos, se eu visse uma projeção 3D e tivesse que entender o que é, ou, enfim, imagina uma órbita caótica, uma projeção 3D, seria mais difícil de ver. Definir o mapa de Poincaré, definir a seção, ajuda o comportamento, enfim, em particular desse sistema, mas não só desse, né? De muitos outros. Aqui eu só coloquei uma pequena listinha, digo pequena, bom, enfim, né? De outros sistemas. Em particular, isso foi, sei lá, 40, 50 minutos de pesquisa no Google, Poincaré Surface of Section, Poincaré Map, enfim. É uma ferramenta muito usada, em particular, eu quero falar sobre os casos aqui. Em Ilhares, a professora Sônia, da UFMG, apresentou no ano passado, se eu não me engano, na Celebrating Women in Mathematics, da UFRJ. Um trabalho, um mini curso magnífico, belíssimo, sobre biliares. E ela usa ideias bom, enfim, como ver esses bilhares de uma maneira mais elegante também. Recomendo a vocês que vejam, não só vejam o mini curso, mas quem tiver interesse, vejam trabalhos da professora Sônia, que são muito bonitos. E não somente da professora Sônia, né? E não somente ela que usa nesse caso, mas muito bem usa. Eu só queria aqui, porque eu acho um mini curso muito a pena, para quem tiver interesse. O pêndulo duplo, eu achei um site de um professor da Universidade de Missouri, que ele programou um aplicativo que você pode brincar com algumas sessões e ver comportamentos. Ele é um mapa de Poincaré, ok? No sistema do pêndulo duplo, que é conhecidamente caótico. Depois manda o link. Sim. Sim. Mando. Que dá para, enfim, na tela, né? Ele fez um aplicativo, então você clica na tela e ele determina a solução. Enfim, é bem legalzinho, dá para brincar um pouquinho. Bom, enfim, tem outros sistemas, né? O pêndulo é lá, Duffin, a Carla Simon, não é Duffin, tá, gente? Duffin é alemão, então é assim mesmo que se fala, Duffin. Carla Simon não me deixa dizer de outra maneira a partir do que ele me falou isso, que ele fala isso. Existem muitos trabalhos sobre o problema estrito dos corpos que fazem uso de sessões de Poincaré para determinar pontos de equilíbrio, não somente pontos de equilíbrio, mas também variedades estáveis e instáveis desses pontos de ressonância, caos, enfim, tem trabalhos muito bonitos. Eu também vou falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi enquanto aluno de mestrado na UFRJ, porque já que estou fazendo a autopropaganda, por que não? Sob orientação da professora Stefanelli e da professora Teresa, do Instituto de Física, que é o problema dos dois corpos no cilindro. De fato, a minha dissertação eu costumo brincar que é um atlas de Poincaré, né? Porque eu calculei tantos mapas de Poincaré, um conjunto de mapa é um atlas, né? Então, dá para ver bastante coisa, dá para ter bastante insight sobre esse problema. E, enfim, agradeço a professora Estela por ter me apresentado esse problema. E, bom, não somente isso, né? Tem pessoas que trabalham com dinâmica de fluidos, astrofísica,
parte mais teórica, né? Atratores, Lorentz, Schwa, enfim, uma parte da física que eu não mencionei aqui, mas ondas eletromagnéticas, a parte relativística, um plasma de elétron, não tenho a menor ideia do que significam essas palavras, eu só copiei e colei de um artigo, vi algumas sessões, achei legal, enfim, só para mostrar que é uma ferramenta que é usada e que você consegue, digamos, ter vários insights e calcular vários objetos dentro do sistema que é do interesse. E, bom, eu vou ficando por aqui, gente. Eu fico satisfeito com essa aula de hoje. Eu acho que o que eu apresentei, mais ou menos essa minha ideia que eu queria apresentar dos mapas. Eu queria ter feito toda aquela explicação mesmo na parte de mapas, e aqui eu só queria apresentar aqui fluxos na ideia do que você mapa. Tem que prosseguir com um pouco mais de cuidado, mas existe essa relação bem direta, e eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade que a professora Stefanella me deu de estar aqui. Legal preparar esse material. Teve muita coisa que eu mantinha aqui na minha cabeça, né? Algum dia eu quero organizar algum material sobre isso, algum dia eu quero entender melhor sobre isso, algum dia eu quero organizar isso. E finalmente, bom, eu tive um motivo para fazê-lo, né? Muito obrigado, Stefanella. Eu queria ter feito um minicurso maior, mas esse minicurso de 2 dias já deu para rir, para chorar, já atrasou um bocado minha pesquisa aqui, eu já estou tendo que correr com outros projetos também. Mas enfim, obrigado, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pelo entusiasmo de vocês. Gostei muito dessa interação. De novo, fico disponível para perguntas, se alguém quiser me mandar um e-mail. De novo, o meu e-mail está no site do evento. E, enfim, animar vocês. E, bom, já que na aula passada, né, eu falei muito pouco sobre a minha trajetória, aqui, se alguém quiser conversar um pouco comigo, posso ficar um pouco mais de tempo, já que hoje a gente tem tempo, não atravessei o tempo, né? Enfim, gente, obrigado. Já falei demais. Vamos agradecer o Glasson, todo mundo. Abre o microfone, tá? Então, Obrigado, o Glasson vai enviar os slides, assim. Se puder colocar aquele link. Ok, coloco sim. Tem perguntas? Tem perguntas? Não, não. Todo mundo gostou? Vamos esperar que vamos fazer mais sessões de Pancareia aqui nos próximos. Mas tá vindo mais alguma dissertação que é um atlas de Poincaré aí? Vamos ver no futuro, no futuro. O Humberto. Excelente. Quero colocar algumas, outro coordenador quer falar alguma palavra lá da Aracaju? Eu quero agradecer, né, Stefanella, primeiro a sua iniciativa, tomar a frente aí, é muito trabalho, né, e conseguir agregar as pessoas, isso é muito importante. Agradecer ao Gladstone aí, o excelente material que ele disponibilizou para a gente, com certeza vai facilitar muito a minha vida aqui também, com alguns alunos, com alguns trabalhos, tá, Gladstone? E certamente muitos alunos também serão beneficiados aí com as explicações tão didáticas, né, da forma que foi apresentado. É um tema realmente fascinante, com implicações não só na matemática, como nas engenharias, na física, na biologia, na economia, enfim. Então, vamos divulgar, né? Eu agradeço muito, viu, Stefanella, a oportunidade de estar aqui, e obrigado a todos. Gente, junta esforços, junta esforços. Tá, vou lembrar que depois tem um outro mini curso, né? Em julho, com a Lúcia. Então, a escola ainda esse semestre não acabou. Porque é mais teórico, mais. Ok. Não, mas a parte prática que vocês estão trabalhando aí, muito, muito bom. Realmente é o que a gente precisa, né? Ok. Então, muito obrigada, Foi,
Muito obrigada, Glaucia. Muito obrigada pela participação também de Valéria lá. Espero que vai nuclear o antigo aluno. E espero vocês, então, em julho. Ok? Então, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima, até julho. Tchau, Glaucia. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau.